Olha, meu irmão, você quer prosperidade, você quer ter equilíbrio, você quer que Deus, que o gafanhoto não tome nada teu. Eu quero declarar para você, dá dízimo, dá dízimo, dá dízimo. Bem, galera, interessante, o vídeo é um tema muito mais que polêmico, pois até hoje se defende a questão de dar dízimos nas igrejas. Mas será que temos que dizimar? Veremos agora. Todos prontos? Dízimo, a melhor explicação. Funcionava assim. Existiam 12 tribos em Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Os historiadores dizem que eram 13 tribos, porque tinha os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Mas o certo é contar não os filhos, mas sim o pai. Depois que Moisés tirou o povo da servidão e levou para o deserto, o Senhor deu várias leis para serem cumpridas, e uma delas era que a tribo de Levi tomasse conta do sacerdócio e das coisas sagradas. Não poderiam trabalhar. Então foi ordenado que seus irmãos, ou seja, as 11 tribos que podiam trabalhar, dessem a 10ª parte dos seus animais e plantação, para que os levitas, que são os sacerdotes, pudessem se alimentar. Não só eles, mas também as viúvas, os órfãos, que existiam muito naquela época por causa da guerra. Também serviria para alimentar os necessitados e os estrangeiros. Vejamos o que diz em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Quando tiveres separado o dízimo de tudo quando produzirem, no 3º ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. De quem se recebia os dízimos? Vamos ler mais uma parte da Bíblia. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Veja que o texto refere-se que eles têm que receber os dízimos dos seus irmãos e não recebia de outros povos. Então, a tribo de Levi, que era a tribo do sacerdote, recebia os dízimos da mão de seus próprios irmãos, que são as 11 tribos. Vamos ler mais um pouco. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Números, capítulo 18, versículo 21. Agora o texto fala porque eles merecem receber o dízimo, por tomarem conta das coisas de Deus. Mas como eles pagavam a dizima de seus bens, de mês em mês? Vejamos na Bíblia a palavra de Deus. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Aqui disse claramente que não é mensal, e sim anual. Eles entregavam a dizima de ano em ano na época da colheita. Também estamos vendo que aqui nunca se falou em dinheiro, e sim em animais e plantações. Mas se ainda não ficou claro, vamos ler mais um pouco. Em Deuteronômio capítulo 14, no verso 24 para frente, fala o seguinte: mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar o dízimo, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás tu e tua casa. Amados, aqui não fica nenhuma dúvida que o dízimo não é dinheiro. Vamos explicar um pouco. Aqui o texto está falando de Deuteronômio 14, do versículo 24 ao 26, está falando o seguinte: naquela época, se por acaso o tempo onde a pessoa fosse dizimar seu gado, suas ovelhas, suas plantações, etc., se a igreja fosse muito longe, a pessoa venderia o dízimo e levaria o dinheiro. Ora, se o dízimo é dinheiro, como se poderia vender? Muitos pastores falam que naquela época não existia dinheiro. Ora, como não? Se Abraão comprou um campo por 400 peças de prata para enterrar Sara, está escrito em Gênesis. Efrom respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isto entre mim e ti? Sepulte sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Então aqui já está mostrando que existia dinheiro, que eram as peças de prata, peça de ouro, de bronze, e ainda tinha os mercadores. Já fica claro que existia o tipo de dinheiro deles naquela época. Então aqui em Deuteronômio capítulo 14, fica bem claro que dízimo não é dinheiro. Porque se você vai pegar o dízimo e vender, trocar ele por dinheiro, então dízimo não é dinheiro. Aí é o seguinte: esse dinheiro é para entregar na mão do sacerdote ou na mão do pastor de hoje?
Aqui diz o seguinte, que quando você chegar lá, pega o dinheiro e troca de novo por dízimo. Não é para dar na mão do pastor nem na mão do sacerdote, é para trocar por dízimo novamente, porque o Senhor não requer dinheiro de ninguém. O Senhor não precisa. A palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa de nada de nós, apenas adoração e obediência. Preste atenção, eu não quero convencer ninguém. Você vai colocar o que você tem no altar. Agora e vai ficar sem nada. Você vai colocar o que você tem no altar. E eu vou falar, ó Deus, está aqui. Agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Isso é contigo. Mas vejamos o texto polêmico que todo pastor usa, Malaquias 3:10. Só que não vamos começar de Malaquias 3:10, vamos começar do versículo 8, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sou amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isto está em Malaquias capítulo 3, de 8 a 11. Agora vamos analisar de forma objetiva e espiritual os versículos. Primeiramente, Malaquias estava falando para o povo rebelde da casa de Israel, e não para nós que somos gentios. Para quem não sabe o que é um gentio, é todo aquele que não era judeu, que não era considerado filho de Abraão. Se alguém que era gentio quisesse ser do povo de Israel, então ele tinha que ser circuncidado e se tornava um prosélito. Malaquias não estava falando para nós, estava falando para o povo de Israel. Malaquias estava falando para Israel, para um povo que não ajudava mais na casa do Senhor. Para os sacerdotes, que ao invés de colocar os dízimos na casa do Senhor, eles roubavam. A exemplo dos filhos de Eli, onde o Senhor muito que avisou, mas Eli não obedeceu ao Senhor, e Samuel ficou sendo sacerdote em seu lugar. Quando o profeta Malaquias diz isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, veja bem que ele não fala de dinheiro, e sim de mantimento, ou seja, alimento, que era alimento para os sacerdotes, para os pobres, viúvas, órfãos e necessitados estrangeiros. Alimento. E ele também diz, e depois fazei provas de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui o Senhor fala das bênçãos do céu, isto é, chuva que cai, não em cima de dinheiro, e sim das plantações, que também alimentavam o gado. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos falsos pastores falam que se você não der o dízimo, Deus não pode repreender o devorador. Isso é uma blasfêmia, dizer que o dízimo é maior que Deus, porque se só o dízimo pode repreender o devorador, então o dízimo é maior que Deus. Amados, o devorador aqui é a locusta e o gafanhoto, que por acaso não come dinheiro, e sim as plantações. E as plantações vão prosperar, tanto dando alimento para o povo, como alimento para o gado, que dá muito pasto. Rapaz, você tá mexendo com quem Deus chamou, você tá brincando com coisa séria. Não tem nada a ver com o conceito de quem tá me vendo e não tá concordando. Aprenda a dar! Agora vamos trazer para o Novo Testamento. Vejamos se alguma vez Jesus Cristo mandou dar o dízimo. Querido, foi Jesus que falou sobre o dízimo. E eu vou ler para você o texto que Jesus falou sobre dízimo. Olha o que diz. Mateus 23. Muitos pastores, que às vezes nem sabem interpretar a Bíblia, e outros fazem por maldade, por ganância, usam esse texto de Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz o seguinte: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Aqui os pastores dizem que Jesus mandou dar o dízimo, porque ele disse, vocês devem praticar estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas, que é a fidelidade, misericórdia e justiça. Mas eles não explicam a verdade porque Jesus falou aquilo. É muito simples, porque ainda não era o Novo Testamento. Isso mesmo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não são do Novo Testamento. Calma, eu explico.
Vou ler para vocês Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao 17, que diz assim: portanto é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que forem chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas, que o próprio Deus prometeu. Isto pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram, enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez morreu. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte desta pessoa é que o testamento tem valor. Isso mesmo, enquanto Jesus estava vivo, ainda era o Velho Testamento. Isso mesmo, portanto Jesus não poderia ir contra as leis que Deus deu a Moisés. Então Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque enquanto ele estava vivo, ainda não era o Novo Testamento. O Novo Testamento só vai ser válido depois que Cristo morre. Mas veremos o próprio Jesus falando sobre o dinheiro. Em Mateus capítulo 10, do versículo 8 ao 10, quando Jesus manda seus discípulos ir pregarem, ele diz o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nas vossas bolsas, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui é o próprio Jesus falando: de graça recebestes, de graça dai. Não devemos receber nada por pregar a palavra de Deus. Não devemos ganhar dinheiro, nem cachê altíssimo para ir a palestras, reuniões e teologias, e até mesmo cantar. O Senhor mesmo disse: a palavra de Deus é dele. Como poderemos vender o que não é nosso? Lembrem-se de Naamã, que ficou bom da lepra e quis pagar a Eliseu. E Eliseu não recebeu nada, porque quem curou foi Deus. O seu empregado Geazi foi receber e acabou pegando a lepra de Naamã, porque o próprio profeta Eliseu sabia que não poderia receber nada pelas curas e milagres que Deus fazia através dele. Amados, é muito perigoso você receber alguma coisa, algum donativo, algum dinheiro, algum cachê, por você ter feito alguma coisa que Deus te mandou. Devemos fazer por amor a Ele, de graça, gratuitamente, por amor a Cristo, por amor à sua palavra. Meu Deus, eu quero dinheiro. Dinheiro, eu quero muito dinheiro. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. É isso mesmo, tudo ou nada. Pai, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Muitos de vocês já foram testemunhas. Várias vezes eu falei: ó meu Deus, ou o Senhor abençoa este povo, ou o Senhor faz mudar a vida deste povo, ou então me mata. Droga! Ou se cumpre, ou então nós somos os mais desgraçados da face da terra. Minha mão sobre a Bíblia, aqui ó, se a minha mão, não, vou botar o coração sobre a Bíblia, aqui ó, meu Deus, se o Senhor não abençoar este povo, o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, não houver resposta, não houver cumprimento dessa palavra, eu prefiro que o Senhor me mate, me tire a vida de uma vez. E estes cães gulosos nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Isaías capítulo 56, versículo 11. Lá nós vamos subir o Monte Carmelo. Eu vou subir com o livro dos dizimistas. Separa assim um valor de um salário mínimo. Separa o valor de um salário mínimo e fala: Senhor, de preferência direto na conta da igreja, que vai estar aí no rodapé do seu vídeo. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 39, versículo 39. A lei não poderia salvar ninguém, por isso ela foi abolida. Agora vivemos na graça de Cristo, no amor de Cristo. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Agora temos um sacerdote que não veio da tribo de Levi para receber dízimos, e sim da tribo de Judá. Jesus Cristo, que veio mostrar o amor, ele mesmo disse ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Outra vez disse: é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Ele também disse: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Jesus mostrou a humildade nascendo em um curral. Também ele entrou em Jerusalém em cima de um jumento, enquanto os vários pastores que são gigolôs de crente vivem da miséria das ovelhas, cobrando e constrangendo os irmãos. Muitos pedem mais do que o dízimo. Você não vai devolver só o de Deus, os 10%.
Você vai dar 20 do seu, você vai ser fiel, você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho justo isso, e até porque foi uma inspiração de Deus. Será que naquela época se dava mais do que o dízimo? Tudo que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. Quantos querem ter um futuro de prosperidade? Só existe uma lei na Bíblia, uma receita de Deus que torna isto possível. A lei da liberalidade. Só tem essa lei. Você deve dar oferta na expectativa que você vai colher na sua vida. Eu plantei oferta na casa de Deus e vou colher bênçãos materiais na minha vida e espirituais também. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Pois é, amados, nós temos que dar não por obrigação, que o dízimo é uma obrigação, nem por constrangimento, como os vários pastores dizem o seguinte: você acha que Deus merece o melhor ou o pior? Rapaz, você não sabe nem o que você está falando, cara. Você vai dizer que é o melhor. Então eles falam para você dar tudo de melhor para Deus, tudo que você tem. E você fica constrangido a dar. Mas só que o Senhor disse que não é para dar por constrangimento nem por obrigação, mas por amor. Aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que você pode dar. Você deve estar de brincadeira. Isso é brincadeira. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Timóteo capítulo 6, versículo 10. Mas mesmo crendo num Deus todo-poderoso, ele vivia uma vida desgraçada. Eu sou filho de Deus. Bom, se você é filho de Deus, Deus é rico. E você? Não, eu sou miserável. Se você tem essa fé viva no Deus vivo, então você tem que se revoltar. Pode se revoltar por minha conta, mas isso não é pecado? Não, deixa que eu pago o seu pecado. Deixa comigo, deixa por minha conta, eu pago a sua revolta. Você ficar revoltado com Deus, Deus, eu não aceito isso. Deixa que eu resolvo esse problema com Deus por você, tá bom? Agora você já deve estar pensando, será que os pastores devem receber salário? Olha o que o apóstolo Paulo disse sobre pregar o evangelho. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço gratuitamente, eu terei um galardão. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Isto está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 17. Então aqui o apóstolo Paulo fala que ele tem essa obrigação de pregar o evangelho, mas gratuitamente. Porque o próprio Paulo falava o seguinte: eu nunca fui pesado a nenhum de vós, eu antes trabalhei com minhas próprias mãos para me sustentar. Porque Paulo, ele fazia tendas, ele era fabricante de tendas. Então Paulo nunca foi pesado a nenhum irmão. E ele ainda fala que ele tinha que dar exemplo. Agora, amados, pergunte ao seu pastor se você tiver: pastor, eu posso comer carne de porco? Pastor, posso trabalhar no sábado? E ele vai dizer: pode sim, isso aí já foi abolido. Aí você pergunta para ele: e o dízimo não foi abolido, que é da mesma lei? Mas alguns adventistas podem dizer que eles não comem carne de porco nem trabalham no sábado, porque ainda vivem na lei de Moisés, assim como muitos dos judeus de hoje. Mas isso é uma outra história. Mas eu vou dar aqui só um exemplo. Já pensou se todo mundo fossem da adventista de sétimo dia e ninguém trabalhasse no sábado? Quantas pessoas não morreriam? Iriam para os médicos, iriam para os enfermeiros, os policiais. Já pensou na bagunça? Não teria água nem energia, pois os operários no sábado iam parar de trabalhar, não tinham ambulância. É só pensar um pouco. Será que Deus quer isso mesmo? Não teria água nem energia, pois os operários iam parar de trabalhar no sábado. Então ia ficar tudo na escuridão. Você vê que o adventista não quer trabalhar no sábado, mas quando ele chega em casa à noite, ele quer acender a luz. Então ele vive pelo pecado dos outros, porque tem gente trabalhando no sábado, para poder aquela energia estar ligando ali. Ele quer viver pelo pecado do outro. Então, amados, será que Deus quer isso mesmo?
Amado, todos os dias são de Deus e são sagrados para aqueles que o adoram, que o servem. Não precisamos mais de nenhum dia específico, pois o Senhor agora não quer mais sacrifício e nem obediência à lei, e sim um coração puro, em espírito e em verdade, um coração de amor, um coração com caridade e adoração a Deus. E por último, vamos lembrar que Cristo disse o seguinte: ele deu apenas 2 mandamentos: amará teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se eu amo o meu próximo, eu não vou querer matar ele. Não matarás. Não vou querer a mulher dele. Não desejarás a mulher do próximo. Eu não vou fazer mal para ele, mas também não sou obrigado a dar 10% do que eu ganho para ele, porque se fosse assim, ele também tem que me amar, ele também tem que me dar 10% do dele. Então, irmão, nós não podemos comprar o amor de ninguém. Nós devemos amar verdadeiramente o próximo, o irmão. E o dízimo já foi abolido. Jesus Cristo agora está olhando um coração puro, um coração cheio de bondade, de amor, de caridade com os pobres. E isso sim é servir a Deus em verdade. Toda pessoa que for ungida com este óleo, ele vai receber o dom de adquirir riquezas. Se eu estou ensinando uma coisa para vocês, eu tenho que ter na minha vida o exemplo do que eu estou ensinando. Meu dinheirinho. Tem que dar. Você tem que dar. Eu vejo um anjo aqui com a espada de fogo na mão. E ele vai cortar uma meia dúzia de cabeça aqui, para quem não dá oferta. O cristão não é reconhecido ou conhecido por aquilo que recebe. O cristão é conhecido por aquilo que ele doa. Essa é a minha fé. Essa é a minha crença. Agora eu vou te dar um último exemplo. Se você trabalha em uma empresa, você trabalha lá não por amor ao dono da empresa, mas pelo teu salário. No dia que o dono da empresa te colocar para fora e pagar os direitos, ele não te deve nada. Mas se você trabalhar na empresa gratuitamente por amor ao patrão, ele nunca vai te colocar para fora. Aliás, vai ficar te devendo um favor. A mesma coisa acontece com Cristo. Aqueles que recebem salários milionários vão chegar lá em cima e dizer: mas Senhor, eu não curei no teu nome, eu não pregava teu nome. O Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. E aqueles que pregam gratuitamente, aqueles que não cobram nada, o Senhor diz para eles: agora vocês vão receber o salário de vocês, que é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, e o salário do obreiro não é dinheiro, é a vida eterna. Existem igrejas que não recebem dízimo. A exemplo da Congregação Cristã no Brasil, que nem os anciões, nem diáconos, nem os cooperadores recebem nada. Eles trabalham gratuitamente. Também os músicos trabalham gratuitamente, tocam gratuitamente. Eles vão até de cidade em cidade. Os encarregados viajam para ensinar, colocam dinheiro do próprio bolso, colocam gasolina, pagam a viagem, pagam as passagens, vão para lá, mas é por amor a Cristo, por amor à obra. Os cooperadores também pregam a palavra de Deus, fazem visitas, os anciões fazem batismo, tudo isso aí por amor à obra de Deus, não por salário, porque todos eles trabalham para viver, e é assim que deve ser, amados. E eu prefiro a morte do que aceitar viver uma vida crendo num Deus grande e viver uma vida como se estivesse crendo no diabo. Então espero que todos tenham entendido. Eu vou ficando por aqui. Volto no próximo vídeo. Valeu! Valeu!